Eu falo muito da intuição em meus vídeos, em todos os vídeos. Por quê? Porque a intuição é a base da espiritualidade, é o centro. A vida espiritual de alguém gira em torno da intuição. E sem intuição, o ser humano não se desenvolve espiritualmente. A mente, o cabeção, o intelecto, a razão, seja o nome que você queira dar a isso, não permite ao ser humano o reconhecimento de suas potencialidades espirituais, de suas aptidões. Porque a mente é apenas um instrumento, é apenas uma ferramenta que precisa ser utilizada pelo espírito, que é o verdadeiro eu da pessoa, que é o centro, que é o núcleo. Então alguém poderia perguntar assim, tá, mas o que eu faço para reconhecer a intuição? Qual é o meio pelo qual devo agir? Qual a maneira para reconhecer a intuição e utilizá-la em minha vida? Vamos começar pelo seguinte ponto. Pensemos um aparelho de celular. O aparelho de celular ele tem lá a configuração e na configuração você pode ativar ou desativar o microfone, ativar ou desativar a câmera, ativar ou desativar o Wi-Fi, etc. e tal. Então, os dispositivos de um celular, eles precisam ser ativados, porque se estiverem desativados, não vão funcionar. E assim é com a intuição, ela precisa estar ativada. Pensemos que a intuição ela é mais ou menos como o Wi-Fi espiritual do ser humano. Quando o celular está com o Wi-Fi ativado, o celular, ele capta a internet e o usuário do celular pode navegar, pode usar o WhatsApp, etc. e tal, pode pesquisar, pode encontrar informações. Mas quando o Wi-Fi está desativado, a internet não funciona porque não tem acesso. E assim é o espírito. O espírito do ser humano pode estar ativado ou desativado. O que desativa o espírito é o cultivo unilateral do raciocínio. Quando o ser humano está apenas no cabeção e confunde o seu cabeção com o espírito é colocado de lado. Ele é bloqueado pelo excesso de mente. E assim, o espírito ele não consegue se fazer perceber, porque a mente desacredita o espírito, para que o ser humano não reconheça suas potencialidades espirituais. E por trás da mente estão as trevas, estão as formas de pensamentos, estão espíritos trevosos desencarnados em volta dos indivíduos, atuando sobre a mente para que a mente hiperativa, sempre a 1000 por hora, não permita que o ser humano reconheça o seu espírito. Então é assim, as pessoas estão muito aqui na mente e por isso elas não ouvem o seu espírito. E a forma de ativar o espírito é prestando atenção nas suas emoções, na sua vida interior. Assim o ser humano consegue, com o passar do tempo, discernir as intuições das fantasias emocionais, porque a mente ela age sobre o sistema nervoso, ela age sobre os instintos. Isso gera as fantasias, isso gera as deturpações emocionais. Mas essas deturpações emocionais e sentimentais não têm nada a ver com as verdadeiras emoções e os verdadeiros sentimentos que vêm do espírito. As verdadeiras emoções e os verdadeiros sentimentos vêm lá das profundezas, de dentro para fora. Isso toca o ser humano aqui no plexo solar, isso chega ao cerebelo e depois ao cérebro frontal, onde são formulados os pensamentos. E quando o espírito está atuante, o ser humano sente a sua respiração, uma energização da sua respiração até uns 3 dedos abaixo do umbigo. Então perceba, se você consegue sentir uma energização até abaixo do seu umbigo, uns 3 dedos, é porque o seu espírito está ativo, ele está ativado. É porque você ouve e percebe a sua intuição. E assim dispõe de uma estabilidade. Mas se o ser humano está apenas no cabeção, essas emoções falsas, elas agem mais aqui, nessa parte superior. Elas não agem lá nas profundezas, aqui no plexo solar. E o ser humano não sente uma energização até abaixo
do seu umbigo. Então, assim o ser humano percebe o que é intuição. E quando o ser humano começa a dar crédito à intuição, começa a dar espaço para ela, uma flexibilidade, quando o ser humano permite que ela faça o seu trabalho, ele a ativa cada vez mais, a torna cada vez mais forte. E o indivíduo vai se tornando confiante na sua intuição. E assim passa a ter insights, sacadas, consegue sentir a energia das outras pessoas, distinguindo quem vibra numa energia positiva, numa energia negativa, no sentido de decadente, leviana, perversa. O ser humano consegue separar muito melhor o joio do trigo quando ele tem essa vida interior saudável. Muito melhor não. Ele distingue as coisas nitidamente, porque se não tiver a vida interior, ele não vai distinguir. Ele vai confundir tudo. Vai confundir as emoções enfermas, os sentimentos enfermos com as verdadeiras intuições. Vai colocar os sentimentos enfermos no lugar das verdadeiras intuições. Ou melhor, permitirá que os sentimentos enfermos empurrem as verdadeiras intuições para o lado, as sufocando. Ou seja, desativando o espírito, desativando a intuição. Então ative a sua intuição. A intuição é como o seu Wi-Fi espiritual, é como o seu wireless espiritual. Ou um celular está com o wireless ativado ou desativado. Se o wireless não está ativado, o celular não poderá ser utilizado pelo indivíduo para fazer pesquisas na internet. E assim somos nós também. Nós podemos navegar neste mar de energias espirituais através da intuição, que é o nosso Wi-Fi espiritual, o nosso wireless espiritual. Isso precisa estar ativado para podermos ter conexão com irradiações melhores, com energias agregadoras e luminosas. E o ser humano só consegue separar isso e identificar isso dentro de si se for mais silencioso, se for uma pessoa mais calma, se observar com o espírito e não com o cabeção, se o ser humano der vazão para a sua vida interior, para o seu lado emocional, para a sua inteligência emocional. Infelizmente, a maior parte das pessoas não tem paciência para isso. As pessoas andam muito apressadas, numa correria, sem tempo para o essencial. As pessoas desperdiçam o seu tempo com coisas inúteis, dizendo que não tem tempo para aquilo que realmente é essencial. Mas o fato é que as pessoas se entregam a esses prazeres passageiros, inúteis, decadentes, desagregadores. Para o que não presta, as pessoas têm tempo. Mas para aquilo que presta, as pessoas dizem não ter tempo, porque são fracas, viciadas nas coisas decadentes, nas energias perversas. Mas é aí que cada um paga pelo que faz, paga pelo que semeia, paga pelo que planta, é assim. Ou o ser humano tem virtudes, ou ele alimenta as suas qualidades, ou do contrário, estará cultivando ervas daninhas em sua vida, que vão gerar frutos danosos, que vão promover uma sujeira completa e total da sua vida e da sua existência. As pessoas hoje estão em meio a um matagal de capim trevoso, de ervas daninhas, que são resultantes da negligência espiritual dos indivíduos, que não se levam a sério, que terceirizam suas responsabilidades para a política, para a religião fraudulenta que hoje está aí, ou as religiões fraudulentas, as espiritualidades bagaceiras que são vendidas aqui, ou seja, tudo menos ter que fazer alguma coisa. Os seres humanos terceirizam suas vidas para não precisarem fazer nada. Mas quem confere poder aos outros permite que os outros interfiram em suas vidas. Quem permite aos outros pensarem por ele, confere poder aos outros sobre a sua vida. É o que acontece hoje. Por isso, políticos se tornam figuras tão destacadas, tão grandiosas em termos de popularidade, porque as massas humanas não estão mais nem aí para si mesmas. As massas humanas colocam tudo nas mãos de outrem,
porque não querem fazer a sua parte, não querem acordar, não querem despertar, não querem ativar o espírito, não querem ativar a intuição. Então ative o seu wireless espiritual, o seu Wi-Fi espiritual, que é a sua intuição. Preste atenção na sua vida interior. Os sentimentos que surgirem dentro de você, os analise, não com o cabeção, mas por meio da inteligência emocional. A inteligência emocional vai separar, a inteligência emocional, conforme você vai conferindo a ela espaço, ela vai se fortalecendo. A própria intuição, ela começa a se destacar. E com o passar do tempo você perceberá o que são as intuições em você e o que são as fantasias manipuladas pela mente. Porque a mente manipula as fantasias, os sentimentos, criando sentimentalismos que são confundidos com as verdadeiras intuições. E como as pessoas se dão mal por causa desses sentimentalismos, por fim abandonam completamente a vida emocional, porque se frustram com as falsas emoções, passam a conferir crédito apenas ao cabeção, mas daí a vida se torna fria, estanque, enrijecida, sem emoção, sem sentido, sem vitalidade. A vitalidade, ela é resultante da vida emocional. A vitalidade é resultante das intuições. Alguém somente se sente vivo se tem uma vida intuitiva, fortalecida, robusta dentro de si. É uma questão de escolha. Ou o ser humano está aí cultivando as coisas desse mundo, ou ele cultiva as boas irradiações espirituais por meio do seu espírito. Somente isso lhe permite fazer a diferença. Então ative a sua intuição e seja alguém autêntico e original. Desprenda-se das mentiras deste mundo, dos ismos que estão aí sugando e tragando as pessoas, não permitindo que elas sejam elas mesmas. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!